imagem, aspecto de 20 anos. Uau. Tem um aspecto muito jovem, impressionante. É um ativista, empresário, músico, político, reconhecido principalmente como um dos fundadores e coordenadores do Movimento Brasil Livre, o MBL, que atuou fortemente no impeachment da ex-presidente Dilma. Hoje se posiciona como o nome da nova direita, com forte atuação voltada ao público jovem e pautas liberais. É crítico ácido tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Pertence ao partido Missão, que foi aprovado pelo TSE em novembro do ano passado. Seja bem-vindo, Renan. Gostaríamos de ouvir desde logo a sua palavra sobre as pesquisas. Algum tempo atrás você estava lá distante, mas está se aproximando muito de candidatos como Caiado e o Zema. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Fico muito feliz com o elogio a meu aspecto jovial. Lutei muito por isso nas últimas semanas para dar uma perdida de peso, porque quando você vai viajando, perde os seus hábitos, dorme mal, come errado, você engorda, não tem jeito. E aí eu fui beneficiado por duas coisas, né? Eu comecei a cuidar ali para perder peso e ainda fui atingido por um protozoário ou uma bactéria lá no Pará, que, enfim, um lugar que não tem muito saneamento básico, infelizmente, e fiquei muito doente, então isso acelerou meu emagrecimento também, mas eu já melhorei e acho que eu estou mais bonito, então estou feliz de estar mais magro. Você é casado? Não sou. Se você anuncia que é bonito, você está fazendo um chamariz, né? E é isso, eu preciso melhorar minha votação entre as mulheres, né? Tá certo. Tá muito bom. Suas propostas principais: ser eleito. Vamos colocar por ordem de execução. Primeira coisa, presidentes da República, né, e líderes de qualquer coisa, eles precisam saber o que eles querem na hora certa. Então, a primeira coisa que o presidente da República precisa fazer, para todo mundo entender, o Brasil está indo para uma rota de colapso fiscal. É um colapso fiscal. As contas públicas no Brasil estão estourando e estourando muito rápido. A famosa curva da relação dívida-PIB, ou seja, PIB é o tamanho da economia do Brasil e dívida é a proporção que ela ocupa disso. Ela já está em 80%, indo para 90%, já 100%, só que a velocidade de subida dela é muito maior do que a dos outros países. A relação dívida-PIB em outras nações pode até ser alta, mas ela não está subindo quanto a brasileira. Então o Brasil está indo para uma rota de quebra. E isso significa que os juros vão ficar cada vez mais altos, que a inflação vai ter que ser usada em algum momento como uma forma de corrigir, e as pessoas vão ficar mais pobres. Então eu vou precisar cortar dívida. E para cortar dívida eu preciso cortar despesa. E despesa eu vou ter que cortar um monte de coisa. Então eu vou fazer uma coisa igual o vizinho de vocês aqui, o Milei fez, que é avisar para as pessoas, olha, o Brasil está quebrado e nós vamos precisar desesperadamente cortar despesa. Você não teme perder voto com o funcionalismo público? Isso você fala numa necessidade brasileira. Necessidade. Agora, os funcionários públicos não gostam de ouvir isso. Pois é, mas assim, primeiro não se perde o que não se tem. É um tipo de voto, o funcionário público sindicalizado, que eles jamais votariam em mim, primeira coisa. E segunda coisa, vai precisar ser feito de qualquer forma. O funcionário público ele tem estabilidade, o trabalhador comum não tem estabilidade. Então quer dizer que a conta sempre tem que ir para o trabalhador comum que não tem estabilidade, enquanto aquele que tem estabilidade e que eventualmente ganha acima dos demais ou pode se aposentar de acordo com algumas categorias antes que os demais, ele não pode mexer nos privilégios dele. Eu acho isso muito errado. Se eu falar ainda do funcionalismo, especialmente no judiciário, eu estou falando, vou colocar aqui, tá, de categorias que se comportam de maneira criminosa em receber super salários, e isso foi autorizado para a STF. A STF autorizou os penduricalhos agora. Isso é criminoso. Num país que as pessoas não estão conseguindo mais comer carne, o cara fala, não, o promotor pode receber 100 mil reais no mês. Como o juiz deve como é que vai 200 mil. enfrentar esse Supremo Tribunal Federal que se tornou um tribunal político e ativista, não um tribunal judicial? Eu posso emendar já, porque eu não terminei a primeira pergunta, porque, porque a primeira reforma fiscal que eu comentei, que vai cortar despesas, e essas despesas vão influir no judiciário. E isso vai me dar calma, por isso que esse é o ponto. Eu preciso gerar uma calma econômica no Brasil, que é fazer um corte de despesas, aí os mercados vão olhar, o Brasil vai conseguir pagar suas contas. Calma em quanto tempo, Renan? Eu preciso fazer na transição, eu preciso fazer esse ano. Eu ganhei a eleição, não vou nem fazer festa. Eu já vou lá para Brasília, eu já vou montar o governo de transição na hora, vou chamar os presidentes dos partidos e falar, preciso passar essa PEC agora o país quebra. E eu já vou negociar, eu vou gastar o capital político da minha vitória inteiro para passar essa reforma fiscal. É o contrário da PEC e da gastança. É o contrário, eu vou fazer o oposto. Eu tenho que gastar, olha que desgraça, o presidente da República vai ter que participar de uma guerra, eu tenho que ganhar no primeiro, eu tenho que ir pro segundo turno, ou seja,
ter um grande desempenho no primeiro turno, tenho que vencer o Lula no segundo turno, aí eu tenho que pegar todo esse esforço, e eu tenho que gastar conversando com uma bandidagem do Centrão do Congresso, para falar, preciso salvar o país dos erros que vocês cometeram agora. A bandidagem do Centrão tá boa. Mas é isso que eu vou ter que fazer. Bom. Até porque tem um ponto, Tem Lazer. que enfrentar isso. Vou. Né? Mas sabe quem é o maior inimigo nosso? Eu vou botar aqui, porque assim, a gente tem que ser honesto com quem tá nos ouvindo. O maior inimigo da gente nessa hora vai ser a própria população, que votou em um monte de ladrão. Votou no um monte de ladrão para colocar no Congresso na última eleição e vai votar novamente agora. Vou repetir, o povo, de maneira consciente, vai na urna e vai votar em um monte de ladrão. E não tô falando em meio ladrão, tô falando em muito ladrão. Tô falando dos oligarcas de todas as regiões que tem no Brasil, mas a gente vê muito no Norte e no Nordeste. Vão botar assim, cara que comprar voto e vão botar o cara lá. E esse cara, eu vou ter que sentar com ele, vou ter que negociar com esse bandido, com essas centenas de bandidos que vão ser colocados pela população, e vou ter que convencer todos eles a passarem essa reforma na transição. Passou a reforma na transição, Vai Lazer? entrar em guerra, mas é uma guerra necessária, precisa muita coragem. Zé Aldo Pinheiro, a sua pergunta? Senador Lazer Martins, antes de mais nada, é uma honra mais uma vez poder participar contigo da entrevista com outro candidato à presidência da República. O Renan, que já historiei no começo, tal qual o meu filho, ele tem o nome porque a mãe dele simpatizava com o Renan Dalzotto, o gaúcho do vôlei. Ele está acenando com a ideia de reproduzir o processo que o Milei fez na Argentina. O Milei reduziu o poder aquisitivo da moeda para controlar a inflação, diminuiu a capacidade das pessoas de comprar, inclusive, remédios. E falo como argentino, cuja família está sofrendo lá. Mas agora ele está colhendo resultados disso. Pretendes passar pelo que ele passou? A situação já não é tão ruim quanto a Argentina. Então, as medidas que nós vamos fazer, elas vão ter uma entrega para as pessoas mais rápida. A Argentina, a gente precisa explicar, é uma economia que está, em termos de decadência, a 3, 4 passos à frente da brasileira. É como se a Argentina, que estava na mão agora do Fernandes, antes do Milei entrar, olhasse para o Brasil e falasse, eu sou você amanhã. Então nós temos que evitar chegar naquele passo. E a economia brasileira é muito mais dinâmica, e o mundo depende mais do Brasil, especialmente na produção de commodities, mais do que da Argentina. Portanto, se eu faço uma reforma fiscal rápida, o retorno já é muito mais rápido que o da Argentina. Eu vou dar um exemplo, com uma reforma fiscal eu vou poder fazer os juros caírem. Com os juros caindo e com a necessidade de investimento em infraestrutura que precisa no Brasil, vai chover dólar aqui. E vai chover gente com capacidade investidora colocando obras para rodar, então a gente tem um retorno econômico muito mais rápido. O que eu vou falar para as pessoas, igual o Milei falou, eu vou precisar fazer medidas muito duras, as medidas são duras, vocês vão reclamar no começo, mas o retorno virá. E quando vier o retorno, lembre-se que nós fizemos isso. Porque o povo não é retardado, o povo não é imbecil. Por mais que o povo, como eu disse, vote em ladrão, e o brasileiro é apaixonado em votar em ladrão. Ele não pode ver um ladrão que já sai votando. Esse é um problema, o brasileiro é tarado. Vamos ver um ladrão aí. Então, o que acontece? Eu preciso chegar para esse brasileiro, explicar, mas ele entende, porque ele não é retardado, a seguinte coisa: se você ficar doente, você não vai ficar comendo pipoca e algodão doce. Você fica doente, você vai ter que ir pro hospital e vai tomar remédio. A pessoa sabe disso. Eu tô avisando, a economia tá doente, eu vou precisar tomar o remédio. O remédio é sempre amargo. Só que depois do remédio vem a cura. Você precisa ser curado. Então o que eu tô propondo para as pessoas é não fazer o que os políticos fazem nas eleições, que é falar que fica tranquilo, vai ficar tudo bom, vamos ser felizes. Eu falei, não vai ser feliz rápido, vai demorar um pouquinho. Vai precisar fazer, e foi o que o Milei propôs. Sabe por que o Milei não se queimou com o eleitorado nesse período de 1 ano e meio da transição, em que as pessoas perderam o poder de compra, sofreram? Porque ele avisou que isso ia acontecer. Ele avisou, vai demorar um pouco, confia em mim, vamos tocar o plano. E os argentinos, em grande medida, acreditaram nele. E aí estão começando a ver os primeiros frutos. Queda da inflação, um começo do aumento do poder de compra das pessoas. E aí isso começa a apontar um caminho bom. Investimentos externos na Argentina voltaram a acontecer. Agora estão fazendo um dos maiores data centers do mundo na Argentina. E isso já é sintoma de uma nova Argentina que começa a se reconectar com o mundo. Então, eu preciso fazer a mesma coisa aqui. A única diferença, aqui a resposta é muito mais rápida que na Argentina. Você já tem um nome escolhido para ministro da Economia? Não, mas assim, eu não tenho escolhido publicamente, eu já sei quem é e já conversei. Já está conversado? Já. É que agora tudo tem suas etapas. E qual é o perfil? Perfil tem que ser, 1, altamente técnico, 2, tem que ser um perfil, eu não vou trazer para o nosso governo aquela lógica dos medalhões que assumem ministérios e com nome. Eu quero pessoas que estejam conectadas com as novíssimas tecnologias que vão mudar tudo. O mundo agora vai passar por uma revolução nos próximos 10 anos, que é da inteligência artificial. Então, o ministro da Fazenda, ele tem que entender o papel da tecnologia. Então, ele tem que ser jovem, entender de tecnologia, ele tem que ter a mesma visão de mundo nossa, ele tem que entender que essas reformas que a gente está defendendo são fundamentais para mudar o Brasil, ele tem que aumentar a credibilidade do Brasil na parte de contas públicas. Este é o perfil. Então, existem algumas pessoas que se encaixam nesse perfil, e eu conversei com elas, e já temos o nome aqui pronto. Escola de Chicago?
Pode ser, assim, isso soma, mas não necessariamente é condicionante. Eles têm que entender que a gente, independente da visão deles, que é a visão liberal que a Escola de Chicago tem, nós temos uma visão que precisa ser profundamente brasileira. Eu acredito no papel que o Estado tem na área de investimento. E eu acho que nós vamos precisar aumentar o papel do Estado na hora de investir e o Estado atuar em algumas regiões no Brasil onde não há atividade econômica. Não sou a favor de Sudene, todos aqueles gastos idiotas que a gente teve ao longo do nosso passado, mas eu sou a favor que o Estado atue de maneira inteligente, como ele atuou, por exemplo, na Embraer e com o ITA, criando a indústria aeronáutica no Brasil, como ele atuou com a Embrapa e com as frentes pioneiras, criando o agro exportador que a gente tem. A gente vai ter que fazer alguns elementos do Estado atuando de maneira Você articulante. reduziria